Graça e paz, meus irmãos. Vamos ler as Escrituras. João, capítulo 1, versículos 15. Vou ler até o verso 34. Diz assim: João testificou dele, de Jesus, e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. A minha intenção, meus irmãos, na leitura desse texto é só fazer alguns poucos destaques para a nossa reflexão. E o primeiro destaque que eu faço está aí no verso de número 23, onde João diz de si mesmo: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu quero, meus irmãos, considerar com os irmãos que tudo que Deus falou através dos seus profetas tem se cumprido. João aqui se refere ao profeta Isaías, que anunciou a vinda dele, a vinda do próprio João, a vinda daquele que seria a voz do que clama no deserto, e se cumpriu. É Isaías 40, versículo 3. Então, tudo que Deus falou através dos seus profetas tem se cumprido. E aqui nós temos mais um exemplo. E isso é para nós prova de que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. O outro destaque que faço, meus irmãos, é no verso de número 29, quando João diz acerca de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pensando nisso, meus irmãos, nós podemos dizer que todos nós temos duas vidas a viver. Uma delas, a primeira, é aqui, e dura, em geral, menos de 100 anos. Estou colocando 100 anos porque tem alguns que vão até mais, né? Mas a gente sabe que é por volta dos 70 e poucos, 80 e poucos anos, mas vamos dizer assim que dura, em geral, menos de 100 anos, essa nossa vida aqui, a primeira vida que nós temos a viver. E a outra vida, a segunda dela, é na eternidade. E essa
dura para sempre. E eu quero dizer e quero refletir com você que aqui nessa primeira vida nós podemos até viver muito bem sem Jesus, mas quem for para a eternidade sem Jesus, sem o perdão dos pecados, sem ter sido tirado de sobre si o seu pecado, viverá a eternidade em estado de sofrimento, porque viveu sem Jesus. E ele, e ninguém mais, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o outro destaque, meus irmãos, é nos versos 31 a 34, que eu não vou ler, mas são versos onde João dá testemunho de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. João Batista, que era profeta, respeitado pelo povo. Profeta respeitado pelo povo em geral, acreditado pelo povo em geral. O povo não ousava dizer qualquer coisa que fosse contra João Batista. E João Batista aqui dá testemunho de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, 3 destaques, né? Tudo que Deus falou através de seus profetas tem se cumprido. João Batista é um cumprimento de profecia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu quiser ir para a eternidade, para o lugar de gozo, de alegria e não de tormento, eu preciso desse Jesus que tira o pecado. E Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. O próprio João Batista, respeitado, acreditado por todos na sua época, Deus deu testemunho dele, de que ele é realmente o Filho de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas e que o Espírito de Deus aplique esta e tantas outras palavras que lemos nas Sagradas Escrituras ao nosso coração.